José Sócrates, boa noite. Começamos precisamente pelo Congresso do Partido Social Democrata. Foi um congresso que o surpreendeu? Teve sumo ou não? Bom, podemos dizer que este congresso foi mais divertido do que pensávamos, mas também foi mais vazio do que temíamos. Como assim? Mais vazio do ponto de vista político. Muito espetáculo, pouca densidade política. Eu acho, aliás, que a caricatura do congresso foi feita pelo Dr. Pedro Santana Lopes, quando se referiu ao congresso como sendo uma festa. Uma festa em que apareceram convidados de surpresa ou participantes que não estavam previstos nessa festa. E a minha interrogação é justamente esta. Efetivamente, o PSD estava a festejar o quê? Que razão é que há para se apresentar num clima de festa? Bem entendido, os partidos precisam, no momento antes das eleições, de retemperar o seu otimismo para mobilizar as pessoas. Isso é muito compreensível. Mas eu julgo que o país estava à espera de um congresso mais sóbrio, mais circunspecto, concentrado naquilo que são os problemas do país e como podemos dar-lhes resposta, do que propriamente no espetáculo de personalidades que passavam pelo palco. E esse espetáculo refere-se a Marcelo Rebelo de teve Sousa? vários episódios. E o melhor é concentrar-nos nos episódios que têm significado político. Um deles foi justamente Marcelo Rebelo de Sousa. E falo nele não para comentar o comentador, que seria até deselegante, mas para comentar o personagem político, Marcelo Rebelo de Sousa. Temos, portanto, que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ir a brilhantar o Congresso. E conseguiu ou não? Acontece que esse Congresso era um Congresso cuja tarefa, não direi a tarefa principal, mas uma das mais nobres, consistia em aprovar uma moção que classificava Marcelo Rebelo de Sousa como catavento político. Isto diz alguma coisa. Claro está, Marcelo Rebelo de Sousa podia ter ido lá para contrariar essa ideia, mas acontece que ele próprio, no seu discurso, confirmou essa ideia. Ele, aliás, no início do seu discurso, estava a falar com o Alberto João Jardim, perguntei-lhe ao almoço, o que é que achas? Achas que devo ir? Ele respondeu-lhe que ele próprio não iria, veio a pensar no avião, depois estava na Avenida Liberdade, ligou-lhe um amigo, e tudo isto contado pelo próprio. E chamam isto um discurso político. Ora bem, eu o que diria é o seguinte, é que não se combate a ideia que se é um catavento político quando se muda de opinião da manhã para a tarde. De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa não ia, à tarde decidiu ir. Bem entendido, eu percebo as razões da afetividade com o partido. Mas não deixo também de olhar para essa presença como uma presença que, para quem se quer afirmar como candidato presidencial... Ou candidato a candidato? Candidato a candidato, não deixo de considerar que o facto de ir depois do líder do partido propor uma moção que foi aprovada, que lhe chama catavento político, um pouco bizarro para quem se leva a sério na sua condição de ator político. E acabou por falar, mas não depois de ser apresentado até o cabeça de lista do Partido Social Democrata. Acabou por abafar também de alguma Não, eu não diria isso. Eu faço mais dois comentários a propósito do discurso do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro é o seguinte, é a linguagem que ele utiliza. Há para aí quem acha que essa linguagem, chã e muito popular, é muito bem-vinda à política e à comunicação moderna. Mas eu não deixo de considerar que essa utilização dessa linguagem é um pouco desqualificante. Veja só que ele às tantas disse, há para aí quem vá pensar que eu me estou a fazer ao piso. Fazer ao piso? Bem, nunca me passou pela cabeça que num palco tão importante da política portuguesa, como é o Congresso de um grande partido, há alguém com as responsabilidades que ele tem e com os desejos e os intuitos que certamente terá, muito legítimos, que se fale desta maneira e que se dirige aos portugueses dizendo não me estou aqui a fazer ao piso. É claro que foi o que toda a gente pensou, bem entendido, mas há outras formas de dizer isso. Mas não é apenas a linguagem, é também todo aquele discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele quis ser tão igual a ele próprio que num discurso de um partido, num palco daqueles, decidiu usar a mesma linguagem que utiliza nos seus comentários. Repare, o sentido de Estado não dispensa a ironia. Agora, o que o sentido de Estado proíbe são as graçolas de mau gosto. E repare, e também aquela análise política que ele decidiu fazer, a análise política tão sofisticada e que alguns consideram tão inteligente, é assim. Diz ele, Rangel atacou Seguro, mas Seguro tem medo de Costa. Costa que está à espreita. Costa que é pior para Passos. Passos que prefere Seguro. Eu estava a ouvir isto e só me lembrei do poema do Carlos Drummond de Andrade que não resisti a imprimir e a trazer. Esse poema, que é um poema muito divertido e bonito, diz assim:
João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. No fundo, a nossa análise política está reduzida a este espetáculo de uma telenovela. Sabe, isto é uma sátira às telenovelas mexicanas e confundir a política portuguesa. O que se passou ali foi uma espécie de telenovela mexicana, foi? Repare, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando nós reduzimos a análise política às pequenas lutas de poder entre os diferentes protagonistas, que são apenas animados e motivados pelos seus desejos de poder, pelos seus amores e ódios, pelas suas antipatias ou pelas suas simpatias, nós estamos a negar a política. A política não é isto. E pretender que toda ela se resume àquele gosta do outro, mas o outro detesta este, e portanto este alia-se ao outro porque, enfim, dois amigos podem, ou melhor, dois interesses comuns são mais na luta contra o inimigo. Eu acho que isso é um desprezo para a política. Mas algo também muito tático, ou não? Algo também muito tático. Mas é política, quem pretende que a política é mera tática não sabe o que é política e normalmente esbarra-se. Porque há os políticos que agem naturalmente por convicção e aqueles que se baseiam no cálculo. O que é que ele pretende, o que é que eu pretendo, o que é que o outro pretende. E foi o que se passou ali? Não, eu refiro-me ao discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, para dizer o seguinte. É que eu acho que um candidato a Presidente da República se desqualifica quando entra com esta linguagem num congresso. E acho que os congressos dos partidos devem ser momentos de afirmação também da linguagem política, também das linhas de orientação. Isso não quer dizer que se perca, naturalmente, a ironia. A ironia não mas conseguiu ou não arrebatar diminui. O partido? Pelo menos os congressistas aplaudiram-no de pé no fim. Bom, mas e vamos lá ver, é que não é o testar partido a sua que está, força não política, é a sua força dentro do partido? Não é o partido que está a avaliar, é o país que está a avaliar. E dentro do partido? Olha, eu posso ter os gostos trocados, mas acho que alguém que se candidata a Presidente da República deve ter cuidado com a linguagem, cuidado com a sobriedade e ter uma certa gravitas. Gravitas no sentido de densidade política, de peso político, e não entrar como um comediante que quer apenas animar os seus companheiros de ocasião. Muito bem. Outro momento episódio que houve no Congresso foi Miguel Relvas. Não esteve presente fisicamente, mas acabou por ser bastante falado ali, não é? Relvas é o facto político deste Congresso. É talvez a marca deste Congresso. Porquê? Em primeiro lugar, porque é um brutal erro político. Um erro de avaliação. E um erro político no sentido em que se deixa claro perante o país quais são os critérios que o seu Primeiro-Ministro tem para escolher os seus colaboradores mais próximos. Eu valorizo muito a questão da amizade. Acho, aliás, a amizade é um sentimento muito bonito. Mas um líder político não pode ter por critério o amiguismo. Pelo contrário, tem que pensar no país. Aliás, todo aquele congresso se desenrolou debaixo da ideia primeiro o país, depois o partido. Ora, esta escolha é justamente primeiro os amigos do líder, segundo o partido e terceiro o país. Isso pode prejudicar ou não? Isso é um erro e é uma marca. Pode prejudicar o próprio partido? Com certeza, porque quem avalia não são apenas os congressistas. Hoje todas as questões internas dos partidos são questões da democracia. Quem está a avaliar essa proposta é o país, e o país não vai achar graça a isso. Como, aliás, já o partido não achou, porque esta é a marca do Congresso, não apenas porque é um erro, mas também porque representou uma derrota. É que Pedro Passos Coelho teve a votação mais fraca que um líder político teve na proposta que apresenta para o Conselho Nacional. Teve o pior resultado da sua liderança. Sim, o pior resultado. 18 isso também é um sinal de que isto foi um brutal erro político. Muito bem. E agora, quanto àquilo que foi dito por parte de Pedro Passos Coelho... nós talvez possamos ir para a política um pouco mais séria. Com inúmeros apelos à convergência, falou bastante da social-democracia... Bom, então vamos por partes. Primeiro, apelos à convergência. Eu vejo nisso um brutal paradoxo. É que, repare, num Congresso em que se aproveita o Congresso para chamar todos os nomes aos seus adversários políticos, não percebo como é que há alguém que lidera esse partido, ao mesmo tempo que os dirigentes do partido insultam, vamos lá ver, criticam de forma pessoal e de forma, aliás, um bocadinho chocarreira, para não dizer ordinária, no sentido vulgar, o seu adversário político, ao mesmo tempo apela a um consenso. Quer dizer, como é que se pode querer que António José Seguro seja um parceiro de Passos Coelho, ao mesmo tempo que lhe chamam Ruth Marlene? Parece que foi assim que um dos dirigentes do partido... Se estivesse no lugar de António José Seguro, a convergência estava fora de causa? Não, eu acho é que
há aqui um paradoxo. É que não se pode passar a vida a insultar o seu adversário político e ao mesmo tempo a dirigir apelos para o consenso político. Na sua opinião? Bom, eu acho que toda a gente está mas é a pensar nas eleições e, portanto, deixemos de lado essa conversa do consenso, porque se alguém cria consensos, não trata assim de forma desdenhosa, de forma, aliás, mal educada, os seus adversários políticos. Chamando-o várias vezes líder hesitante. Não, hesitante. Basicamente, o que queriam dizer é que aquilo é um banana. Lembra-se do líder da JSD dizer que o líder do PS tem muitos pisca-piscas, pisca à direita, pisca à esquerda e, portanto, fica com uma Ruth Marlene da política portuguesa. Isto é coisa que se diga. Francamente, eu acho que há limites para as graçolas de mau gosto, ainda por cima. Mesmo com ou sem razão, deveria ter algum cuidado na linguagem, é isso? Algum cuidado na linguagem. Quem quer fazer um acordo político, naturalmente, é isso que eu quero dizer. Mas há dois aspectos que têm importância política. A primeira foi a operação do Dr. Passos Coelho para restaurar ou para reivindicar uma matriz social-democrata como inspiradora da sua ação governativa. Uma operação absolutamente falhada. E por duas razões. Em primeiro lugar, o Dr. Passos Coelho leva isso demasiado longe. O Dr. Passos Coelho não tem um mínimo de cuidado nem com a doutrina, nem com a história. Porque ele invoca que a social-democracia, ou a raiz da social-democracia, estava, afinal de contas, aonde? No marcelismo e na ala liberal. Foi ali que nasceu a social-democracia. Bom, isto é apenas um insulto à história. Eu não quero desmerecer o papel que teve a ala liberal naquilo que foi a consolidação democrática no pós-25 de Abril. Mas a ala liberal o que pretendia era alterar o regime por dentro. Porque nessa altura, antes do 25 de Abril, os sociais-democratas ou estavam presos, ou estavam exilados, ou combatiam o regime. Nunca fizeram nenhum pacto com o regime, nem com o marcelismo. Houve quem fizesse, mas os sociais-democratas não fizeram. Portanto, essa pretensão de que a social-democracia nasceu no interior do marcelismo é apenas ridícula. E é um insulto, aliás, à história e um insulto a muita gente que combateu o regime correndo perigo de vida. O segundo aspecto na social-democracia é este. É que o Dr. Passos Coelho pretende ir agora, ou melhor, eu acho que a tentativa é esta, é de reposicionar o seu partido um bocadinho mais à esquerda. Nós somos sociais-democratas. Mas como é que se pode reivindicar da social-democracia um partido que nos últimos 2 anos e meio conduziu uma política de austeridade, que foi a política em Portugal mais injusta na distribuição dos sacrifícios? Em que aqueles que são mais desfavorecidos foram os que pagaram o essencial da fatura. Como é que se pode considerar social-democrata alguém que decidiu transformar o Estado, os pensionistas, os funcionários públicos, no alvo preferencial Isso não é social-democracia. Mas ele sentiu necessidade de dizer. Como é que se hoje, se nós tivéssemos de dizer numa palavra, o que é um social-democrata, isto é, o que é um socialista europeu, eu diria assim, é alguém que valoriza naturalmente a liberdade, como os liberais valorizam, mas que não esquece a importância do valor da igualdade. Bom, e é por isso que me parece que essa operação foi uma operação falhada. E mas há um último ponto. A pergunta que foi feita várias vezes no primeiro discurso, estamos melhor ou pior do que estávamos? Essa é a questão política. E peço-lhe para olhar também para o relatório do FMI, pois é, mas é que também surgiu precisamente nesta semana. O líder do grupo parlamentar do PSD veio explicar, sim, o país está melhor, mas os portugueses estão piores. Como? Então há algum país que esteja melhor quando os seus cidadãos estão piores? O que é que estará melhor? Talvez as árvores, os rios, os mares, nem sequer o litoral. Mas há indicadores mais positivos. Aliás, na passada semana também admitiu isso. Mas, desculpe, Cristina, o que eu quero dizer, ele está a comparar com o início do governo. Eu já aqui expliquei que, primeiro, nestes 3 anos, a dívida subiu mais que nos últimos 6. Estamos em 130%. Quando começou o programa, quando começou a governação, estávamos em 94%, foi o final de 2010. Estamos piores no desemprego, estamos piores em termos de rendimento disponível das famílias. Portanto, é uma resposta a resposta à pergunta formulada pelo Primeiro-Ministro, Presidente do PSD, a sua resposta é completamente diferente, obviamente. Não é a minha resposta, é o que dizem os dados. Porque há depois, ainda por cima, uma outra visão, também um bocadinho infantil, que é aquela dada por Marcelo Rebelo de Sousa, que faz sempre aquelas cenas. Pois nós estamos melhor no macro e estamos pior no micro, apontando para o bolso. Como se houvesse aqui uma diferença. Não, o problema é que estamos mal no macro. E se alguma teoria geral foi ensaiada nestes últimos tempos, dizendo que estamos em milagre económico, e portanto o PSD pretendia apresentar-se como um partido em festa pelo milagre económico,
nenhuma altura era pior do que este fim de semana, depois do relatório do FMI vir dizer não há milagre económico nenhum, pelo contrário. E o relatório do FMI tem 3 observações absolutamente